Meus amados irmãos, bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para a nossa porção diária da palavra. Quero então desejar a você um dia de bênção, um dia de paz, juntamente com a sua família, né? E assim então nós podemos seguir a nossa devocional desta manhã, né? Nós estamos meditando ao longo desta semana sobre algumas crianças reveladas e registradas na palavra de Deus, e assim então hoje eu quero ler com você o texto que está em Êxodo, capítulo 2, e nós encontramos então no verso 6 até o verso de número 10. Está escrito assim: abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Esse é um texto fantástico para nós. A vida de Moisés foi, de fato, uma vida notável, muito maravilhosa. E para aqueles que não conhecem, né? Então é bom a gente poder falar um pouquinho do contexto e a realidade vivida pelo povo de Deus naquele momento. Ao longo da semana, nós meditamos sobre o nascimento de Sete, o nascimento de Enos, né? A partir do momento que o povo, as pessoas passaram a buscar e invocar o nome do Senhor. É importante pensar sobre a vida de Noé, como que a vida de Noé foi extraordinária, né? E assim, então, nasceu num contexto hostil, difícil, mas foi uma vida maravilhosa diante do Senhor. Pensamos sobre a vida de Isaac, né? O filho da promessa. Deus disse a Abraão que daria a ele uma descendência numerosa, e aí temos todo o contexto falando sobre a realidade de nascimento de Isaac. Tivemos a respeito de José, meditamos na vida de José, pensamos, refletimos sobre ele, e hoje nós temos aqui Moisés. O povo de Deus desceu para morar na terra do Egito, na liderança de José como governador do Egito, e Jacó com seus filhos e noras e netos, e todos desceram, 70 pessoas, e foram morar na terra do Egito porque a terra estava em fome, e José era o grande governante. Naquele momento era uma figura muito especial. E Deus disse: pode descer, Jacó. E então moraram. Só que de 70 pessoas, eles cresceram e se tornaram milhares, milhões, 2 milhões aproximadamente. E Deus disse que tiraria o seu povo de lá. Só que nesse contexto de que estão crescendo, o povo está se multiplicando, se tornaram escravizados pelo povo do Egito. E aí veio uma ordem do faraó para que matasse todas as crianças, os meninos. Se nascesse um menino, mate. Se nascesse, mate. E então, a ordem para que matasse os meninos atingiu a família de Arão. Arão, Joquebede, e já tinha um filho, Arão e Miriam, e nasceu o menino, Moisés. Moisés tinha que ser morto. Só que a sua mãe, Joquebede, cheia de coragem, não aceitou aquilo passivamente: não vou matar meu filho. Ela preparou um cestinho, e aí então vedou aquele cestinho de maneira muito profunda, correta, né? Assim, com muito zelo e dedicação, colocou seu filhinho dentro daquele cesto e o colocou às margens do rio. E pediu a sua filha Miriam: fica vigiando, fica de olho nele. E aí então diz o texto que nós lemos aqui hoje, que a filha de Faraó foi se banhar no rio e de repente encontraram o cesto, e quando abriram, o menino estava chorando. E aí nós vemos Miriam se aproxima, pergunta: quer que eu vá chamar uma das hebreias?
E aí a filha de Faraó, vá. E quando Miriam foi, chamou a sua própria mãe. E aí Joquebede foi. E aí veja como que é interessante. Não matou seu filho e ainda recebeu um salário para cuidar do seu filho. E então a filha de Faraó disse, olha, cuide dele para mim. Eu vou te dar um salário. E quando ele crescer, eu venho buscar. E aí veja como que é interessante que depois então Moisés foi levado para o palácio, cresceu no palácio, aprendeu o conhecimento do Egito naquele contexto, naquele momento, foi instruído como príncipe, e depois então tem todo o episódio quando ele vai para o deserto, Midian, passa 40 anos, e quando ele volta então, Deus o chama, o convoca para a missão, e ele então vai para retirar o povo de Deus. 40 anos viveu lá no Egito, 40 anos viveu lá em Midian, e depois mais 40 anos na travessia do deserto, conduzindo o povo de Deus. Moisés foi um dos homens mais notáveis registrados pela palavra de Deus. Amigo de Deus, falava face a face com o Senhor, o homem mais manso da terra. E ele teve a oportunidade de poder conversar com Deus e receber tantas coisas, não é? Tanta graça da parte de Deus. E foi um líder extraordinário. E assim, então, Deus fez dele aquele que libertou o povo da terra do Egito. Passou com o povo pelo deserto e realizou muitas maravilhas. Moisés é a criança e que se tornou um homem e se tornou um grande servo de Deus. Que os nossos filhos também cresçam assim. Que as nossas crianças cresçam assim. E se tornem pessoas de bem. E se tornem servos do Senhor. Servas do Senhor. Para a glória e a honra de Deus. Para cumprir os planos e propósitos do Senhor. Vamos então orar? Querido Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos, Deus, pelo dia de hoje, pelo Teu cuidado, Deus, sobre a nossa vida, pela maneira, Deus, toda especial como o Senhor cuida de nós. Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos conduzindo, Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado pela vida de Moisés. Deus, pelo exemplo de Moisés, pela liderança de Moisés, pela servidão de Moisés, Deus, como um servo dedicado do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra de hoje. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Deus, para que estejamos também mais uma vez conduzindo nossas crianças no caminho, no temor do Senhor. Deus, seja conosco. Pedimos, ó Deus, clamamos por misericórdia e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha um dia de paz. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.